Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Papo de Pai Podcast. E é redundante falar, mas todos os meus convidados são pessoas incríveis, que eu sou fã, que eu considero pra caramba. E hoje eu tenho a honra de conversar com esse brother querido. Ele é jornalista, podcaster, escritor, colunista e o papai babão da prematurinha Laís. Fernando Giffer, seja bem-vindo ao nosso Papo de Pai. Salve, salve, Niltinho. Poxa, obrigado pelo convite. Olá a todos que nos acompanham. Espero que vocês fiquem, espero que seja um papo rico e que vocês nos acompanhem até o final. Agradeço demais pelo convite, parabéns pela iniciativa. Como você falou, porra, parceria de longa data. Estou muito feliz de estar aqui. Sempre que você me convidar para qualquer projeto que seja, eu estou dentro. É um tema extremamente relevante, atual, sempre será atual. E mais do que nunca, a gente precisa falar sobre paternidade para que nós possamos, inclusive, enfim, inspirar de alguma forma os homens que são pais ou que têm vontade de ser. Mas eu vim aqui muito na condição de aprendiz, quero aprender muito com você, com a tua história, com a nossa troca. E, claro, com as pessoas que vierem, que comentarem, enfim. Seguimos juntos, vamos nessa. Obrigado, Niltinho. Parabéns pela iniciativa do podcast. Tamo junto, é recíproca mais que verdadeira. Mas antes quero deixar um recado para vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, né? Se esse assunto for do coraçãozinho de vocês, dê aquele like, dê aquele carinho pra gente. E é isso, vamos começar o nosso Papo de Pai de hoje. Muito bem, então o Papo de Pai de hoje está com Fernando Giffer. Irmão, fala pra gente quem é você na fila do pão da paternidade. Então, rapaz, eu sou o papai da Laís, né? A Laís tem 8 anos, sou padrasto do Eduardo. O Eduardo já tem 20, quando eu conheci ele tinha 8, né? Quando eu conhecia ele, conheci a mãe dele, enfim. Além de ser um padrasto e ser um pai, eu também sou um filho abandonado, né? Então, o meu pai, ele me abandonou quando eu tinha 9 anos. De lá para cá eu fiquei, enfim, mais de 20 anos, 22 anos, se eu não me engano, sem vê-lo. Até que em meados de 2017 houve o reencontro. Assim, foi um reencontro muito difícil, né? Foi um período muito difícil até a aceitação desse encontro. E aí quando eu me senti pronto para o perdão e para esse reencontro, ele aconteceu em 2017. De lá para cá ele não existiu de novo, assim. Então não foi uma caminhada fácil. Como nada para mim, né? Eu sou um cara que venho de origem muito humilde, muito simples, da zona leste, do extremo, da periferia. E cresci sem pai, né? Como eu falei. E a gente está na batalha, cara. Eu sou jornalista, também tenho um podcast chamado Paternidade.doc, que, poxa, você inclusive fez uma live brilhante recentemente comigo e com o Mano, do Coelho Limão, que foi uma live muito legal, muito rica. E além do podcast Paternidade.doc, também já, enfim, escrevo bastante tempo a respeito do tema, né? Escrevo muitos artigos, já fui colunista da bb.com.br, que era do Grupo Abril na época. Enfim, são muitas nuances aí. É um assunto que eu adoro, que eu amo falar, porque eu sou um papai realmente babão, um papai apaixonado. Enfim, vamos que vamos. E eu tenho certeza de que vai ser muito legal o nosso papo. Então a gente vai balizar nossa conversa na prematurinha, né? Falar um pouquinho da sua história paterna, falar da sua filha, claro, falar desse abandono paterno, quais são as consequências que você trouxe, né? Você fez um TED recentemente falando sobre isso, brilhantemente, né? Eu acho que foi um dos melhores TEDs que eu já assisti. Pô, obrigado. Né? Então eu fico lisonjeado de estar aqui com você, né? Que você se colocou na posição de aprendiz, mas eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você hoje. Então fala um pouquinho da Laís. Né? Você tem livros escritos, falando justamente dela, que é o Diamante no Acrílico, e fala um pouquinho como que foi essa saga, né, em relação à UTI, em relação a todos os nuances que orbitaram esse nascimento prematuro dela. Bom, cara, a Laís ela nasceu em 2014, ela nasceu prematura de 29 semanas, né? Isso traduzindo em meses, né? Entre o 6º e o 7º mês de gestação ali, bom, não é segredo para ninguém que o convencional sejam 9 meses, 40 semanas de gestação, então ela nasceu o que nós chamamos de prematura extrema, né? A prematuridade extrema da Laís ela aconteceu porque minha esposa ela teve uma embolia pulmonar, né? Em decorrência de uma trombose. Então,
depois da primeira gestação da minha esposa, ela teve uma trombose e a partir dali o médico, enfim, orientou que o ideal é que ela não fosse mãe mais, não engravidasse, porque ela correria o risco de ter uma nova trombose. Desde que eu conheci ela, eu sempre deixei muito claro para ela que, claro, ser pai era um sonho que eu tinha, mas que pelo amor que eu tinha por ela, pela nossa relação, eu jamais colocaria a vida dela em risco. Sim. E eu aceitaria abdicar do meu sonho em ser pai em prol do nosso relacionamento. Jamais colocaria a vida dela em risco. Uhum. Mas aconteceu o descuido e ela engravidou. A partir do momento em que ela engravidou, eu corri atrás de muita informação para entender como nós conseguiríamos conduzir aquela gestação sem quaisquer perigos para a vida dela, né? Não necessariamente até para a criança, mas com o menor risco possível, né? Exatamente. Ou a gente erradicar os riscos, ou diminuir ao máximo e prevenir e tal. E aí, fazendo várias pesquisas, eu percebi, lendo vários artigos, porque eu realmente me aprofundei nisso. Era uma preocupação minha real. E aí, enfim, lendo muitas coisas, eu descobri que as pessoas que as mulheres que tiveram trombose e engravidam, elas têm que tomar uma injeção de anticoagulante meio que diária ali, até o final da gestação. Caramba. Né? Que é para não ter o perigo de ter uma nova trombose. Uhum. E aí ela, claro, fez acompanhamento também com o vascular. E aí eu falei, olha, quando você for ao vascular, eu tenho certeza que ele vai dar essa mesma orientação, porque todos os artigos que eu leio, eles levam para o mesmo caminho. E para minha surpresa, não. Para minha surpresa, ela voltou da consulta do vascular, né? Com ele falando que ela não precisaria tomar nada, que estava tudo bem, que ela não tinha nenhum inchaço, que não haveria nenhum perigo e a gravidez estava transcorrendo super bem. Eu achei muito estranho, mas é a palavra do médico contra a minha, um leigo, um pai babão, um marido preocupado apenas. Mas aí aconteceu o pior, né? Eu estou falando de meados de setembro, tá? Então, quando foi lá em dezembro, no comecinho de dezembro, ela começou a inchar muito, a perna, os pés, e inchar muito. Só que isso também é comum na gestação. E aí eu me lembro que eu fui passar o Natal com a minha família, do dia 24 passar o Natal na noite do dia 24, e ela com a família dela no dia 24. Exatamente na noite de Natal ela começou a se sentir muito mal. Muita falta de ar. E aí, tanto que no dia seguinte, dia 25, a gente foi a primeira vez no pronto-socorro. E só para encurtar, foram 4 dias seguidos indo a pronto-socorro, de madrugada, com ela passando mal, com falta de ar, e eu vindo as médicas, que no caso, ginecologistas, né, que faziam atendimento, falando, não, pode ir embora que você é da gravidez e tal, não tem nada com nada. No 5º dia, ela já não aguentava nem comer, tomar água, ela não conseguia respirar mesmo. E aí uma técnica de enfermagem, acredito eu, ela viu a gente lá pelo 5º dia, ela pegou no braço e falou, não, vamos lá, vou passar vocês na frente agora. Isso já era de dia, já não era mais de madrugada. E aí colocou a gente na sala de um médico que ele pediu um raio-x do pulmão, pela primeira vez pediram, depois de 4 dias. Né? E aí quando ele olhou, ele assustou como estava o estado do pulmão dela. Ele falou, olha, a gente vai ter que interná-la agora na UTI, ela está com quadro de embolia pulmonar e se ela fosse para casa, ela falecia em casa. De hoje ela não ia passar. Né? Foi um grande de um susto. E aí ela ficou aproximadamente uma semana. Só que a Laís, durante a gestação, inclusive durante esse período, sempre mexeu muito na barriga dela. E a gente percebeu que depois de uns 3 dias que ela estava na UTI, a gestação, a Laís meio que não mexia mais, já não dava tanto sinal. E isso me preocupou. Foi quando o médico falou que teria que fazer o parto prematuro. Né? E aí foi a casa caiu. Assim. Uhum. Eu lembro até hoje, né? Ela passou o ano novo na UTI. E aí, no dia 4 de janeiro, na noite do dia 4, quando eu visitei, o médico me chamou e falou, vem cá, amanhã, às 11 da manhã, a gente vai fazer esse parto prematuro para tentar salvar a mãe e tentar salvar a criança. Mas a criança nem é prioridade agora. A nossa prioridade é salvar a vida da mãe. Porque a criança não está fazendo só mal para a criança. Né? Foi quando, eu até costumo dizer no livro e nas entrevistas que eu dou, assim, foi a noite e o dia mais terríveis assim, da minha vida, porque eu fui dormir tendo minha esposa e minha filha, poderia acordar sem nenhuma delas. Né? Eu estava lá no dia 4 de janeiro visitando elas, e no mesmo horário do dia 5 eu poderia estar enterrando elas ou voltando do cemitério. Então, foi terrível pensar no que poderia acontecer, porque era uma gravidez de risco. E aí aconteceu o parto prematuro na 29ª semana. 29ª. Prematuro extremo, né? Prematuro extremo. O ideal é que nasça, a gente chama a termo, né? A termo com entre 38 e 40 semanas ali. O pré-termo já é abaixo disso.
E aí tem a prematuridade. Então, entre 32... Eu tô falando dos números aqui sem muita precisão, porque eu não tenho de cabeça, tá? Mas eu acredito que entre 32 e 37 semanas sejam prematuros. E de 31 para trás é prematuridade extrema. Tá? Os gêmeos, se não me engano, foram de 32, 33 semanas. Não chega a ser extremo, né? Não chega a ser extremo. E é comum em gêmeos também o nascimento prematuro. Não dá para segurar até as 40 semanas a gestação de gêmeos. E, na verdade, os 4 nasceram antes de 40 semanas. Eu acho que o Arthur foi o mais longo, que foi com 38, se não me falha a memória. Ali. 37. Limite da prematuridade. E aí nasceu, já foi direto para UTI. A sua filha. Ficou a minha? Ah, tá. Eu pensei que você estava falando do Arthur. Não, nasceu e foi direto, né? E aí o que acontece? Falaram para mim que seria 11 da manhã o parto. 7 horas da manhã eu já estava no hospital. Foi dando 11 da manhã, meio-dia, nada, não me chamaram. Assim. E aí eu fiquei preocupado, falei, bom, aconteceu alguma coisa, não é possível, né? Eu me lembro até hoje que eu estava na recepção, já em choque total, e aí uma moça da limpeza, ela veio me dar notícia que minha filha nasceu. Né? Porque como ela estava acompanhando o nosso caso, então quando a Fabi estava na UTI, ela ia lá fazer a limpeza, então ela já conhecia a gente. E ela me viu lá embaixo e ela falou, e aí, você já foi ver a sua filha e tal? Eu falei, não sei nem se nasceu, estou preocupado. Ela, não. A Fabi, inclusive, já foi pro quarto, já foi tudo bem e tal. Cara, na hora que ela falou, eu acho que eu não tive tempo nem de agradecer, assim. Eu virei um tiro, peguei o elevador, eu só perguntei onde que é a Nel, a UTI neonatal, porque eu sabia que com a Fabi eu não conseguiria ver e com certeza ela estaria sedada ainda de alguma forma. Sim. Eu queria ver a bebê. E aí ela falou, não, tá lá na Nel, a Nel tá ao andar. Cara, eu entrei no elevador... E calhou de ser exatamente o horário de visita. Assim. Porque isso era tipo 1 da tarde, exatamente o horário das visitas. Então, quando abriu o elevador, tinha um monte de pais lá esperando abrir a porta da Nel para ver os filhos. Né? E eu não sabia como funcionava o esquema. Eu já fui meio que furando a fila de todo mundo e tal, e já bati na porta. E quando abriu a porta, eu eu sou pai da Laís, ela nasceu agora há pouco. Foi a primeira bronca braba que eu tomei, entre tantas, né? Por ser leigo ali. Porque aí a médica, a enfermeira já me chamou e falou, ó, aqui, meu irmão, aqui tem café no bule, aqui não é bagunçado. Volta pro final da fila, depois você vai lavar a sua mão até o ombro, o braço, tudo. Depois a gente vai falar sobre o estado de saúde dela. Ela tá naquela incubadora ali e tal. Aí eu comecei a entender os trâmites, né? Não foi nem por querer. E, cara, foi mágico, assim, na hora que eu me encontrei com a Laís. E é engraçado, cara, porque a Laís, eu tenho uma sintonia até hoje com ela que é muito louca, assim. Quando eu tenho alguma coisa muito importante para acontecer para mim e que, de repente, eu posso estar nervoso, ela fica doente, né? Eu lembro o dia que eu fui lançar o livro lá na Paulista, o livro contando a história dela, ela acordou vomitando e tal, e ela era bebê. Ela tinha meses, sei lá, tinha 1 ano, acredito. Então a gente tem uma sintonia muito legal. O que eu ia falar, na verdade, é que assim, quando eu bati o olho nela, eu vi uma bebê, o rosto, apesar de todos os bebês dizem que tem cara de joelho, né? Os bebês são bem parecidos, mas é engraçado, porque a feição dela era a mesma feição de bebê que eu via em sonhos, meu. Olha eu só. sonhava exatamente com aquela criança, sabe? E nunca imaginei nos meus sonhos que aquela bebê que aparecia nos meus sonhos seria minha filha no futuro, né? Muito louco. Mas na hora que eu vi ela do tamanho da minha mão, ela era do tamanho da minha mão, né? E, enfim, aí foi uma jornada, uma saga de 80 dias, né? 76 na UTI, 4 dias no quarto. Muitas intercorrências. E aí no 4º dia ela teve aquilo que talvez tenha sido o divisor de águas para a nossa vida e para a vida dela, né? Que foi a hemorragia intracraniana. Foi uma noite, na verdade, de intercorrências, né? Hemorragia intracraniana, hemorragia pulmonar, hidrocefalia. Ela teve tudo de uma vez ali, tudo ao mesmo tempo agora. Eu lembro que eu visitei ela à noite, estava tudo bem. No outro dia, quando eu voltei, eu já senti que a médica estava meio assim, ela me chamou, e aí ela explicou que naquela noite a gente quase perdeu a Laís. E a hemorragia intracraniana ela é comum em bebês prematuros extremos, né? Não é raro acontecer. A prematuridade extrema em bebês... A hemorragia intracraniana em bebês prematuros extremos ela é comum na primeira semana. Por quê? Porque ainda não está tudo muito formado. Então, os vasinhos, né, da própria cabeça, o coração ainda está com soprinho, ainda não está fechado.
o pulmão ainda está debilitado. Cara, quando você vê um bebê prematuro extremo, é absurdo, assim. Dá até medo de pegar e você fazer assim na pele e rasgar a pele, né? Um papel crepom. É muito sensível. E aí a médica falou que aquela noite a gente quase perdeu ela porque ela teve muitas intercorrências. Mas é comum acontecer justamente por isso. E aí quando passa da primeira semana, a chance diminui de acontecer hemorragia. Porque aí, cada dia, cara, numa UTI neonatal é igual a gestação. A gestação... Cada dia que você consegue segurar, ela pode mudar tudo no futuro de uma criança. Sim. Então, às vezes, a mãe começa a ter um trabalho de parto um pouco prematuro e ela faz de tudo junto com os médicos para tentar manter o máximo de dias possíveis. Porque cada dia pode mudar o futuro para sempre. Né? Sim. É um órgão que pode evoluir, que pode se formar, ou que pode deixar de evoluir e se formar. Né? E aí é isso. Assim, a hemorragia dela foi... Não deu para esperar uma semana, aconteceu e vamos que vamos. E também até a medicação, né, acaba sendo uma bomba em relação ao conteúdo que essa medicação tem, né? Sim. Então, para fortalecer pulmão, para verificar qualquer outro possível problema que possa vir a ter. Então, isso tudo colabora, né? Então, como você falou, às vezes as artérias, às vezes não estão totalmente formadas. Então, acaba tendo uma pulsão até um pouco mais forte e acaba estourando. E né? a hemorragia intracraniana, de repente, assim, para traduzir de uma forma... É um AVC, né? Uhum. É um AVCI, né? A gente fala AVC isquêmico que ela teve. Então, é exatamente isso. É aquela veinha que não aguenta. E outra, quem é mãe sabe. Você tá de gestação, você não pode tomar nem aspirina, cara. Você não pode tomar nem dipirona. Né? Sem orientação médica, você não toma nada. E a minha mulher grávida, na UTI de adulto, tomando remédio forte de adulto. Né? Tomando anticoagulante, tomando um monte de remédio, porque senão ela também morria. Uhum. E a criança absorvendo tudo aquilo. Sim, né? sim. Então, quando a Laís nasceu, a gente já não sabe quais complicações pudessem já existir, independentemente da hemorragia. Né? Quais complicações aqueles dias de UTI adulta da minha esposa na gestação. Né? De repente, se tivesse demorado para tirar mais a Laís ainda, talvez ela saísse um pouco mais madura em alguns aspectos, mas um pouco mais debilitada em outros. De repente, uma falta de oxigenação poderia fazer ela vegetar hoje, porque ela tem sequelas, mas ela consegue viver uma vida natural, né? Uma vida que não está na cadeira de roda, não é uma paralisia extrema que ela tem. Isso poderia mudar tudo. A gente nunca sabe, a gente fica às vezes criando teorias. Fazer esse exercício do IC é complicado, entendeu? também, É né? isso. Então a gente prefere viver o hoje, mas aí depois, como eu falei, né? Foram 80 dias, foram outras intercorrências ao longo desses dias, né? Ela tomava 1 ml de leite. Detalhe, nunca amamentou, né? Minha esposa nunca pôde amamentar por conta da medicação forte, então a Laís não sabe o que é leite materno. Eu cheguei a correr atrás de banco de leite, mas o hospital não aceitava leite externo. Porque eu sempre soube, embora não fosse pai, sempre soube da importância do leite materno para o desenvolvimento humano, em vários aspectos. Mas ela não teve essa possibilidade. Só tomava fórmula e começava no 1 ml. Eu lembro que assim, cada ml que aumentava era uma puta de uma vitória. Né? Primeiro que assim, isso demorou muito tempo. Né? Eu fui ouvir o choro da minha filha, sei lá, 2 semanas depois. Tanto que quando ela... eu acho que tem até um capítulo no livro que fala isso, porque eu lembro que eu escrevi até um artigo falando da primeira vez que eu ouvi o choro dela. Né? Porque eu vejo muitos pais reclamando, esse moleque só chora, a criança chora a noite inteira. Porra, dá graças a Deus, cara. Né? Eu fui ouvir o choro da minha filha depois de 2 semanas, porque ela não é que ela não chorava. Ela chorava, mas não saía som, porque ela estava com tubo. Quando está entubada, não sai som. Então você via a boquinha aberta, você sabia que ela estava sofrendo ali, mas não ouvia som. Então a primeira vez que eu ouvi o som da minha filha chorar, cara, foi a sinfonia mais linda que eu ouvi na minha vida, porque eu esperei muito por esse dia. Sim. Né? E aí e a mesma coisa a questão de tomar o leite. Né? Cada ml, eu lembro que ela estava numa evolução muito legal. Aí ela chegou no ml 11, eu não esqueço. Assim. ml 11, ela tinha que tomar 30 para ter alta, tá? Para você ter uma ideia. Ela nasceu com 970 gramas, ela tinha que sair de lá com pelo menos uns 2,5 kg. Assim. Ou era 1,5 kg, não me recordo. Ou seja, era uma jornada longa que a gente ia ter que percorrer. Né? Tanto que ficamos 80 dias nessa saga. Mas eu lembro que a gente chegou no ml 11 e aí, putz, estava tudo bem. Assim, eu visitava ela, estava, sabe que você já fica mais coradinha, já, entendeu? Putz, já estava fortinha. E aí eu cheguei num dia, ela tinha tido uma intercorrência.
Aí a médica falou, agora a gente volta pro 0 de novo. E não é assim, voltei pro 0, amanhã tá 11, sacou? É 1 por dia de novo, se ela corresponder bem a todos os dias, né? Também não são garantidos 11 dias para chegar no 11 de novo. E aí a gente volta. Né? Então é o que eu sempre falei, cara, e falo para as pessoas que têm filho em UTI neonatal ou um adulto em situação de UTI. UTI é um dia de cada vez. Né? Então a gente não pode se desesperar com uma piora, não pode se empolgar com uma melhora. Né? A gente tem que viver um dia de cada vez. E para você como pai, como que era a visão das outras pessoas em você visitando a UTI? Né, em relação ao seu trabalho, em relação ao próprio hospital. Eu falo isso porque os gêmeos eles ficaram internados 13 dias com bronquiolite e antibiótico que não funcionava. O Gael teve que pulsionar uma veia que vai direto aqui debaixo das axilas. E a gente ficava acompanhando o oxímetro lá dele, não pode baixar de 90, que é UTI, não sei. E a gente ficava aquela angústia, né? E querendo ou não, a gente acaba fazendo amizade com outros pais, né, daquele ambiente. Né? Os meus filhos não chegaram a ir para UTI. Né? E a gente ficava feliz quando tinha algum pai que... Opa, cadê aquele pai? Foi embora? Putz, que legal. Né? E como que era para você isso? Como era a visão das pessoas, né, que geralmente é um ambiente que a mãe vai visitar, né? Sua esposa ficou internada mais quantos dias ainda? Ela ficou mais um tempo, mas mesmo depois da alta ela não conseguia levantar. Então eu meio que fazia a ponte ali. Sim. E eu visitava a Laís. Eu vou falar sobre a visão das pessoas e como eu me senti enquanto pai. Eu vou pedir para você anotar uma coisa para não esquecer, que eu preciso falar. Sobre o fato de a UTI ser desumana. Eu vou entrar nesse tema já, que vem de encontro também com o que você acabou de mencionar. Cara, eu não tinha muita noção dessa questão do quão relapsos são os homens com paternidade. Assim. Mesmo meu pai tendo me abandonado, eu sempre vivi a minha vida. Sempre não procurei olhar para isso. Os impactos que esse abandono teve na minha vida foram na vida adulta já. Hoje, os meus problemas emocionais, psicológicos e tal... de ansiedade e tudo, eu sei que tem decorrência disso. Mas enquanto eu era criança, enquanto eu fui adolescente, meio que eu estava vivendo a minha vida. Ou seja, eu descobri que eu era pai ali, já dentro de uma UTI, né, praticamente, e eu não tinha noção do quão relapsos os homens são. E aí eu percebi que eu estava todo santo dia. E eu estava todo santo dia por quê? Porque quando aconteceu isso, eu quase perdi minha filha, quase perdi minha esposa. E na mesma época, de forma concomitante, eu perdi o meu carro, perdi a minha casa, perdi o meu emprego. Caramba. Né? Então, assim, minha vida virou de ponta cabeça mesmo. Então, que início de ano, hein? Cara, foi terrível. E aí, o fato de eu não ter trabalho, e eu não conseguia trabalho... eu fazia com que eu tivesse condições de visitar minha filha todos os dias. E todos os dias eu estive lá. Todos os dias. Né? E aí eu comecei a perceber que na hora das visitas eu era o único homem ali. E vez ou outra aparecia um cara e tal. Né? Inclusive aos finais de semana. É porque os caras trabalham e tal. Não, finais de semana também não. Né? Então, e aí eu comecei a perceber as próprias enfermeiras assim, tipo, cara, o que esse cara tá fazendo aqui todo dia? Não é possível, né? E ali eu comecei a perceber o problema paterno que a gente tem. Né? Hoje são mais de 12 milhões de mães solo no Brasil. E isso me incomodou. Né? Essa coisa das pessoas... Já falei isso em algumas lives e repito. Você é uma paizão. Olha, né? Às vezes a gente faz alguma postagem. Você que é produtor de conteúdo também, você sabe. Olha só como ele é um paizão. Você chega num lugar com a seu filho, você vai passear, você leva na escola, pronto-socorro, você está lá de madrugada. Tá vendo que paizão? Cara... Não existe super pai. Ou você é pai ou você só tem filho, brother. Exatamente. Sacou? Não tem essa de paizão. Eu não me sinto lisonjeado quando alguém chega pra mim e fala que eu sou um paizão. Pelo contrário, eu fico triste pela sociedade que a gente vive. Porque se hoje os homens são... O homem que cumpre com a obrigação básica de cuidar do filho é considerado um super pai, é porque a gente tá numa sociedade merda. É porque a gente está numa sociedade de homens que são completamente descomprometidos com o básico. E que não entenderam nada o conceito de ser homem. Né? A régua é muito baixa, né? Exatamente, cara. O sarrafo é muito, muito baixo. Entendeu? Você acorda de madrugada para dar um mamar pro seu filho, você é super pai? Óbvio que não. Eu troquei a fralda do seu super pai. Mas você não é mesmo. Você está fazendo o básico. E olhe lá, né? No meu papo com o Piangers, até no meu podcast,
Eu falei com ele sobre isso e ele falou, cara, a gente não tem que fazer... Ele até comentou exatamente isso, assim. A gente não tem que dividir. A gente tem que fazer o 100%. Sacou? É o 100% dela e é o meu 100%. Não tem essa de dividir. E é isso. E ali que eu comecei a descobrir, e ali que a paternidade virou uma causa para mim, quando eu botei ela debaixo do braço, porque eu olhei e falei, cara, isso daqui tá errado. De alguma forma, o nosso mundo a gente tem que mudar, nem que seja um pouquinho. Né? O mundo não muda pelo muito, ele vai mudar pelo pouquinho de cada um de nós. Eu não vou ter uma grande audiência, eu não vou mover montanhas, mas enquanto eu puder falar para qualquer cara que está me vendo, para que ele seja um bom pai, e que isso é importante demais, e que isso pode impactar no psicológico, na saúde do filho dele, e ele está perdendo muito não vivendo a paternidade dele, se eu tiver um mínimo de um microfone, é isso que eu vou falar. Né? Porque eu sei hoje os impactos que eu tenho na minha vida pela ausência do meu pai. Né? Então, eu achei que, é o que você falou, é o sarrafo muito, muito baixo. Assim, né? E aí a gente vai para as mulheres, né? As mulheres fazem tudo e não são supermães. São apenas mães. Né? Enfim, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E o detalhe, né? A paternidade em si é algo que pode ser escolhido. Né? A maternidade é compulsória, a paternidade não. Então o homem pode, com muitas aspas, tem o direito de querer escolher ser pai ou não. É naturalizado pela sociedade isso. Né? E é um ponto que a gente precisa realmente mudar. Né? Que tenha que ter essa participação cada vez mais. Eu falo que a gente se prepara para tanta coisa na nossa vida que o mais trabalhoso, a tarefa mais... que te traz mais prazer, te traz mais satisfação, é a paternidade. Pelo menos para mim é isso. Né? E se você não se prepara, você não estuda, não lê um livro, não escuta um podcast, não conversa sobre paternidade com outros homens, você é um zero. Né? Eu ainda prefiro acreditar que a maioria dos homens, a maioria dos pais, estão na inércia. Por conta que teve uma criação, né, em que viu o pai trabalhar o dia todo, só chegar à noite, dar o mínimo de carinho para o filho e beleza, tem um pai. E acaba replicando isso. Né? Alguns querem, vou ajudar. Né? Uns realmente só ajudam, não fazem nem a própria a parte que lhes cabe. Né? E em contrapartida, a maternidade, por ser compulsória, tem toda uma pressão da própria sociedade, tem uma própria pressão da própria mulher que, não, eu tenho que dar conta. Né? Eu não posso deixar meu filho chorando, não posso... eu tenho que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar da criança. Não é assim. Né? E essa pressão, Nilton, com relação à mulher, é porque o homem é folgado, cara. Porque essa pressão social que existiu de forma histórica é pela folga do cara. Exatamente. Sacou? Isso, porque a gente está aqui, a nossa luta é para que essa pressão ela não exista lá na frente, que essa pressão ela seja igualitária. Né? E outra, eu não queria ter o filho e minha mulher... Problema é teu, meu brother. Problema é teu. O filho é teu, você assuma. Seja homem, brother. Entendeu? Não importa se é uma ficante, se é sua esposa, não importa, cara. O filho é teu. A criança não tem culpa de absolutamente nada. Né? A parte boa, o que me conforta, é exatamente isso daqui que a gente está vivendo. Né? Saber que as nossas novas gerações de pais estão comprometidas ao ponto de falar a respeito. A gente pega as gerações anteriores, né? Porque a gente sempre, mas né, era criação. Né? Eu concordo, cara. Né? Eu acho que assim, o que os pais fizeram por nós foi a criação que eles tiveram. Né? Então, assim, eles deram o melhor que eles podiam. Agora, eu não posso romantizar isso. O fato de ter sido... nós tenhamos tido paternidades tóxicas no passado, eu não posso simplesmente... porque o pai era o provedor. Tudo bem, o pai era o provedor. Mas qual o problema de eu trabalhar, de eu ser o provedor, e eu chegar em casa e abraçar minha filha, e beijar, e falar que eu amo, e perguntar como foi o dia na escola? Isso não tínhamos, nas gerações dos nossos avós. Né? As filhas eram proibidas de beijar o pai no rosto. Né? Eu não estou generalizando, mas estou falando de uma situação que existia e que era real, por conta do machismo. A gente entra em outro campo aqui. Né? Sim, sim. Então, assim, o que me conforta é saber que hoje nós estamos vivos. O que a gente está fazendo aqui hoje era impensado em 1960. Homens falando sobre masculinidade tóxica, né? Homens falando sobre paternidade, colocando-se ao dispor da autodesconstrução. Né? Então, assim, 10 anos eu era um homem merda, cara. Hoje eu quero ser um homem melhor e amanhã eu quero ser melhor ainda. Entendeu? Nos anos 70, até nos 80, cara, que foram anos ali muito machistas, né? Em que a mulher foi muito objetificada. Anos 90 também.
Eu não preciso mais rir de piada machista, sacou? Não tem mais graça pra mim rir de piada homofóbica. Você entendeu? Só que é claro, faz parte da nossa geração. Nós fomos aculturados. Agora, eu tenho duas escolhas. Ou eu continuo perpetuando pensamentos horrendos, ou eu me transformo de alguma forma para entregar uma pessoa melhor para o mundo, né? Porque minha filha ela não vai seguir minha palavra, ela vai seguir o meu exemplo, né? Se eu quero entregar uma pessoa melhor para o mundo, eu preciso começar a dar o exemplo aqui para ela captar esse exemplo. Não adianta eu chegar e falar, não dá risada disso, e eu estou cascando o bico aqui com isso, sacou? Então eu acho que assim, foram gerações que nós tivemos, né, de repente paternidades mais distantes, de que a mulher que tinha que cuidar e o homem tinha que trabalhar, beleza, ok, respeito, só que assim, acabou, velho, a gente não tem que romantizar, né? Daqui para frente é vida nova. E se você é um pai que viveu aquela geração, ou é um avô, você também ainda dá tempo de se desconstruir, Sim. de se tornar uma pessoa melhor. Não é porque eu sou um pai dos anos 70, dos anos 60 e eu nunca beijei meu filho. Pô, então esse é o momento. Você vai esperar o seu filho morrer? Você vai esperar você morrer sem viver o melhor que tem na vida, que é o abraço do filho? Sacou? Não espera o dia de amanhã, bicho. Entendeu? Eu acho que, é o que eu falo, são situações ruins, que também, claro, a gente está aqui de repente por isso, por uma questão de evolução, mas que a gente tem que tirar coisas boas. Eu acho que falarmos a respeito de temas como esse hoje é uma evolução. É o nosso pouquinho, Sim. mas que de repente daqui 50 anos vai ser um pocão. E de repente a pressão que a mulher tem hoje com relação à maternidade, daqui 50 anos já não tenha mais, porque o intuito é que nós criemos filhos melhores para que eles também sejam pais melhores e assim sucessivamente. E você é contemporâneo, né? Somos da década de 80 e de um período histórico que você vai contar um pouquinho do seu abandono paterno, mas num período histórico que mesmo que as pessoas, as crianças dessa época tinham pais presentes na mesma casa, eram ausentes, né? Então, basicamente, o cuidado que os pais tinham era apenas manter vivo, né? Tá vivo? Beleza. Não me traga problema, mas o resto a sua mãe dá conta. É tipo assim. E eu vejo o quanto isso está mudando, né? É de pouquinho, né? Porque, querendo ou não, nós estamos dentro de uma bolha, né? A paternidade em si, se fala muito da paternidade hoje, da paternidade ditativa, né? Eu prefiro falar uma paternidade consciente, né? Participativa, porque não existe uma mãe ativa, né? Existe mãe. Então, por que um pai tem que ser ativo? É só pai, né? Então, fazer o mínimo, fazer o básico que todo pai tem que fazer. E eu vejo o quanto isso está começando a mudar, né? Mas é fácil falar para pregar para convertido, né? Falar dentro da bolha, poxa, legal, é isso mesmo. O problema é falar para fora da bolha, é chegar naquela pessoa, naquele pai que eu costumo até falar com Gisele. Como eu vou falar para os pais, né, ter tempo de qualidade com seus filhos, se o cara sai 4 horas da manhã para poder trabalhar e volta meia-noite, exagerando, né? Sai, o filho está dormindo, volta, o filho está dormindo, só vai ter tempo de qualidade no final de semana. Então eu não posso generalizar, né, em relação, você tem que estar junto, tem que ser aquele pai ali que entenda os sentimentos dos seus filhos, que promova, encoraje as diversidades da vida, se o cara não tem tempo. Né? Então a gente tem que fazer todos os recortes de privilégio, os recortes sociais, os recortes de cor, né? Que a gente consegue ver cada núcleo o quanto é pesado, né? Mas antes, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, se tiver numa plataforma que dê para deixar comentário, fala pra gente como que foi a sua história com seus pais, né? Se seu pai foi presente com vocês, se você é pai hoje, como que é a sua relação com a sua filha, com o seu filho, né? As mães que estão nos assistindo, já marca o pai também, já manda esse episódio para ele, para ver, não para chamar a atenção, mas para ele ver que ele pode fazer mais, né? E longe da gente ser referência. Mas, querendo ou não, a gente está tentando deixar esse legado para o mundo, né? Eu costumo dizer que não adianta nada a gente deixar filhos, esperar um mundo melhor para os nossos filhos, se a gente não fizer a nossa parte. Sem dúvida. Né? Além de fazer a nossa parte, a gente também tem que fazer a nossa parte com os nossos filhos, deixar filhos melhores para o mundo. Né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente está aqui conversando sobre paternidade, instigando homens a falar sobre isso, só que é um caminho muito longo.
né? Outros já vieram antes, trilhando ou pavimentando ou capinando esse caminho. A gente já está no caminho aberto. Estamos pavimentando e daqui a 20 anos vai vir uma outra geração de pais com uma cabeça um pouco melhor, uma visão de mundo muito mais empática, respeitosa com seus filhos. E o resultado de tudo isso a gente não vai ver. Quem sabe os nossos netos conseguem compreender tudo isso. Ver o quanto, poxa, que bacana que existiram pais lá no início dos anos 2000 que começaram esse trabalho de equidade, né? E queria ouvir de você em relação à UTI ser desumana. É verdade. Já tinha passado do ponto. Antes até da entrada da questão da UTI desumana, né, só pegando o último gancho que você falou dessa questão dos recortes, dos privilégios e de realmente, poxa, tem pais que não vão conseguir, de repente, desenvolver um tempo de qualidade muito legal com os filhos por conta da rotina estafante e tudo mais. É que assim, o tempo de qualidade, ele pode ter qualidade de diversas formas, né? Sim, sim. Então, quando a gente fala do mínimo, a gente está falando... Porque a gente está falando aqui, né, Nilton? É o mínimo, cara. A gente não está falando que, poxa, o pai tem que passar o dia inteiro com o filho. A gente sabe que às vezes o homem trabalha, mas a gente também tem que levar em consideração de que a mãe também, hoje em dia, trabalha, né? Então, senão a gente continua perpetuando de que está tudo ok e o cara nem ligar. Quando eu falo de tempo de qualidade, da presença paterna, eu estou falando de que assim, o cara saiu 5 da manhã e chegou meia-noite. A prioridade dele, quando ele chegar meia-noite, é colocar o filho no colo se tiver acordado. Como é que foi o seu dia na escola? Sabe? Numa festinha da escola que caiu sábado, você estar lá. Ah, mas eu estou cansado. O problema é teu, é o seu filho. Esse dia ele nunca vai esquecer. Entendeu? Estou falando por experiência própria. E tenho certeza que a rapaziada que está no estúdio aqui vai lembrar daquela festa da 2ª série que o pai estava lá na plateia, ou que não estava. Né? Então, o tempo de qualidade ele pode ser de diversas formas, e a criança vai sentir isso também. O meu pai não está aqui porque ele está trabalhando, mas quando ele está aqui, ele está comigo ou ele está no celular? Né? Ele está comigo ou ele está no bar? Porque o que a gente mais tem hoje é pai de Facebook. Pai de Facebook é suave, né? Vou lá, faço a minha selfie, posto e rua, entendeu? Você tem que viver sua vida, mas a sua prioridade de vida é o seu filho, cara. É o seu legado para o mundo. Vamos voltar aqui para a UTI desumana. A gente estava falando da questão da Laís, né, do período de UTI. E aí, eu ia mencionar a questão da UTI desumana, acho que você até levantou a bola e eu aproveito para cortar, que foi o seguinte. Uma coisa que eu percebi, que você comentou que quando o seu filho ficou, você fez amizade com os pais também que estavam lá e tal. Isso aconteceu comigo também, mas olha que louco, eu não sei se você sentiu isso. Quando eu falo que a UTI é desumana, é justamente pelo fato de que, conforme a gente convive lá, a gente vira amigo de todos os pais, né? Todas as mães, e a gente pega um carinho até pelos bebês. A gente não pode chegar na incubadora do lado, mas a nossa maior torcida é que todo mundo saia dali bem, cara. Todo mundo saia dali bem. Então, tanto que os bebês eles têm uma sintonia tão maluca, né, que eu lembro assim, quando uma incubadora começava a apitar tudo, as outras também começavam a apitar, como se os coleguinhas sentissem que um outro coleguinha não está bem, sabe? A saturação baixa, batimento cardíaco e tudo mais. Então tem essa sintonia entre as crianças. E aí quando eu falo do desumano, é no seguinte aspecto. Na minha época ainda tinha horário de visita, né? Hoje eu acredito que não tenha mais, eu acredito que a visitação dos pais seja livre. Só que visita em UTI, neo ou de adulto, e quem tem um filho, enfim, um parente em situação de UTI ou já teve vai entender muito bem o que eu estou falando, é assim, se a visita está marcada para 1, se a porta não abrir até 1:01, todo mundo já fica em choque, porque alguma coisa está acontecendo lá dentro, né? Alguma coisa está acontecendo. E aí, por que eu falo que é desumano? Porque a partir do momento que você está lá fora, a porta está fechada, era para ter aberto há 2 minutos e não abriu, e aí todo mundo sabe que lá dentro está acontecendo alguma coisa, a gente naturalmente começa a torcer para não ser o nosso. E naturalmente a gente joga pro do colega. Eu me arrepio sempre que eu falo desse bagulho, porque é o sentimento mais desumano que pode existir, né? Porque você não quer o mal do outro. Mas naquele momento o seu instinto quer que o seu esteja livre de qualquer tipo de intercorrência, né? E aí você acaba jogando uma energia. Você não está falando assim, tomara que seja do fulano. Você não está. Você simplesmente está falando, eu não quero que seja o meu. Mas está todo mundo falando isso. Naturalmente você vai jogando uma energia para o do outro.
E foi só esse trecho que eu não queria deixar de passar, porque eu acho que é muito louco isso, sabe? Enfim, mas é o que acontece, infelizmente, né? E esse lance de energia é bem forte, né? Do jeito que você relatou, automaticamente está jogando para o universo algo que não é para o seu filho, da sua filha, no caso. Porém, existem outras crianças no mesmo ambiente, naquele ambiente que tomara que não seja com a minha, mas automaticamente vai estar acontecendo com outro, né? Então, é muito louco isso. Entendo. Queria falar um pouquinho com você em relação a os traumas, as questões depois de adulto que você consegue ter a visualização que são consequências desse abandono paterno, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que foi abandonado pela mãe, né? É comum ou natural de ver o abandono paterno. E existe também o abandono materno e sei o quanto isso é danoso, o quanto por anos tem essa marca, essa cicatriz que vira e mexe, dá uma ardida e que derruba o dia da pessoa, né? Então a gente consegue entender alguns comportamentos que são frutos desse abandono, né? Que lá atrás causou aquele caminho neural em que durante toda a vida esse caminho neural vai ser percorrido, né? Então essas dores, esses traumas acontecem. Eu queria ouvir de você em relação ao abandono que você teve do seu pai. Você falou que teve um contato com ele e depois perdeu novamente. Como que foi, né? Se você ficar confortável em falar, claro. Não tem problema algum em falar sobre abandono paterno, e nem o meu, até porque é o que eu falo. Até o meu TEDx é sobre isso, porque é um problema, é um câncer da sociedade, o abandono paterno. É um problema que causa muitos danos. E às vezes a gente tem que fazer da nossa dor o nosso propósito. Sim. Por mais que às vezes doa eu abrir o baú para falar dos dias de UTI da minha filha ou para falar sobre abandono paterno, eu acho que é necessário. Porque existem pessoas que vão de alguma forma se identificar e de alguma forma formar uma opinião, um raciocínio, quebrar um paradigma, né? Despertar uma reflexão a respeito. E com relação ao abandono do meu pai, cara, aconteceu ali quando eu tinha por volta de 9 anos. Lembro até hoje, estava com ele na estação. Já não o via com tanta frequência, tá? Não é que eu convivia com meu pai e deixei de conviver. Assim, sempre foi uma relação mais distante. Ele me visitava e tal, às vezes me levava no bar para comprar um doce. São memórias, flashes que eu tenho, assim. Mas eu lembro que nesse dia foi a última vez, assim. A gente estava na minha estação, lá em Guaianazes, onde eu moro, perto da estação, aliás, estava com a minha mãe e a gente se despediu e eu nunca imaginei que aquele seria o último dia. É muito louco, né? Igual aquela coisa, aquele meme do Facebook, né? Um dia você vai jogar bola com seus amigos da última vez e ninguém vai saber que foi a última vez. É clichê, mas é muito louco a gente pensar nisso, né? Por isso que a gente fala tanto da presença paterna, porque a gente nunca sabe quando vai ser a última vez, né? E aí foi isso, assim. Ele foi embora e eu nunca mais o vi. E eu vivi, cara, a minha vida de boaça, assim. Claro, às vezes estranhava, né? Ia na escola, como eu falei, nunca meu pai não ia na reunião, tinha uma festinha ou outra, meu pai não aparecia, né? Enfim, casei, me formei, enfim, me acostumei. E para mim, né, eu acho que assim, tem muito de pessoa para pessoa, tem pessoas que vão encarar isso de uma forma... Vão acusar mais o golpe de forma imediata, talvez. Vão ficar mais depressivos e tal. Eu acho que, de repente, se eu tivesse uma relação muito próxima com meu pai e esse cordão fosse cortado de uma vez, de repente eu pudesse sofrer. Como já era uma relação distante, eu vivi minha vida. Mas hoje eu vejo os impactos que isso teve, né? Ou que isso tem. Porque na fase adolescente, no começo da fase adulta, quando eu era criança, a gente tem a cabeça muito ocupada com tudo, né? A nossa vida é a milhão, a gente tem muita energia. Quando a gente fica adulto, chega ali nos 20, quase 30 e bate nos 30, 30 e pouco, a gente dá uma assentada. Né? A gente já não aguenta mais ficar no rolê até 2 da manhã, pelo menos eu que sou... Eu tenho 36 anos com um corpinho de 80, tá ligado? Não aguento. E aí você tem tempo para refletir mais acerca de algumas coisas. E claro, e aí a gente começa a vazar óleo, né? Já começa a vir a idade do condor aí, já começa a dar problema de saúde e tal. Então hoje eu vejo, cara, que assim, eu olho e eu sempre tive uma vida com uma autoestima super baixa. Sempre fui um cara muito desmotivado. Até hoje eu sou um cara que assim, eu peço desculpas por qualquer coisa. Eu não sei dizer não, né?
Eu sofri de ansiedade há alguns anos, precisei tomar medicação para ansiedade, sabe? E isso tudo eu avalio, e é claro, não vou jogar tudo na conta do abandono paterno. Né? Eu venho de um lugar onde a vida é difícil mesmo, que é a periferia, a Zona Leste, né? Uma condição social baixa, não tinha o carrinho que eu queria ter, sabe? Não estudava, de repente, na escola que poderia estudar. Mas isso é só da condição social e está todo mundo lá no mesmo barco. Né? Mas quando eu avalio que eu sempre tive essas questões assim, que é normal ter. Hoje eu olho e falo, poxa, será que era realmente normal ter? Eu nunca tive uma figura de segurança, sabe? Então, quando eu ia, de repente, fazer uma prova na escola, quando eu fui prestar o vestibular, eu nunca tive o cara que chegou e falou, porra, vai lá que você vai conseguir, você é capaz, eu acredito em você, e se der tudo errado, a gente tá junto. Eu tô aqui, entendeu? Então, eu fui vivendo sem essa referência. Hoje eu olho e falo, não, cara, será que a minha insegurança hoje não é justamente porque eu nunca tive nenhuma segurança, ninguém por mim? Porque quando a gente é criança, a gente precisa dessa figura, sabe? Sim, sim. A gente precisa conversar, a gente precisa incentivar, a gente precisa motivar, mesmo que seja no detalhe. Porque o problema emocional, a gente vem no detalhe, cara. Traumas de infância, a gente pega, às vezes é detalhe, às vezes uma surra que você levou, você nunca mais vai esquecer, já te causa um trauma. Né? Às vezes um susto faz com que você tenha medo de atravessar a rua. Crie medos, né? Então é isso também. Eu cresci com muitos medos. Eu sempre, por exemplo, medos bizarros. Eu tenho medo de cachorro, velho. Até hoje. Aliás, não só de cachorro, eu tenho medo de qualquer bicho. Se aparecer um gato aqui, para a gravação, velho. Sabe? Então, assim, eu nunca tive alguém para chegar e falar assim, cara, ele não vai te. Sabe? Tipo, vem aqui, qualquer coisa eu te pego. Ou. Não. E aí a gente vai criando traumas, vai criando medos, vai criando insegurança. E tudo isso por falta da figura de segurança. E na boa, Niltinho, a mãe não faz esse papel. Assim como no abandono materno, o pai pode fazer o que for, ele não vai fazer o papel da mãe. Por isso que eu sempre digo, pai é insubstituível. Não importa se você teve um avô presente, se você teve um tio presente, um irmão, uma mãe, não importa. A figura paterna ela é insubstituível. E a materna também, né? E hoje eu tenho muita... Porque antes eu ainda falava, não, poxa, né, meu tio cuidou de mim, meu irmão cuidou de mim, e eu tenho eles como pai. Sim, né? Eu tenho pessoas que eu posso falar, poxa, foram pais para mim. Mas quando a gente fala de paternidade de uma forma mais profunda, não é isso, sacou? Até porque eles não tinham obrigação. Foi por amor total. Então... E por que eu falo sobre abandono hoje? Por que eu escolhi o tema do meu TED ser um abandono? Porque eu quero que os homens entendam o tamanho do estrago que ele faz na vida de uma pessoa quando ele resolve abandonar aquela pessoa. Principalmente quando aquela pessoa é o filho dele, porque não vai ter outro para fazer no lugar o trampo, sacou? Para dar o abraço, como eu falei, para chegar e... Porra, para bater uma bola, velho, sacou? Para montar um carrinho de rolemã, para se estrepar junto, sabe? Eu fui fazer cirurgia quando eu era pequeno, eu ia pro pronto-socorro, cadê meu pai, velho? Sacou? Não está aqui. Não importa quem vai fazer as vezes. Ele não está aqui. Né? Então, pense em 2 vezes, cara. Pense 2 vezes antes de abandonar o filho. Porque você está causando algo na vida dessa criança que você não tem noção do que lá na frente. Graças a Deus eu cresci. Eu, mesmo com as minhas questões, eu sou uma pessoa que tenho valores, né? Que não fui para um caminho zoado. Né? Mas isso acontece muito. Né? E aí a gente vem para o recorte social que você mencionou, de que o maior índice de abandono está nas periferias, né? Justamente pelo que a gente falou, pela referência que o cara teve também. Então, é uma cadeia, né, que faz com que o abandono aconteça. E aí o estrago ele acaba sendo muito, muito maior. Né? Sim. E eu lembro que quando eu fui ver o lance da vasectomia, é um procedimento tão trabalhoso, tão demorado, né? Você tem que registrar uma carta, um papel no cartório, passar por psicólogo, esperar um período, você tem que afirmar que não quer ter mais filhos, dependendo do médico que te acompanhe, mas só tem um, não vou fazer, tem que ser outro. É tão moroso o negócio, eu até falo, se para você que engravidou alguém fosse tão burocrático,
eu acho que o cara ia pensar 2 vezes em sair na balada, em transar sem torto direito. Ah, engravidou? Putz, a mãe que cuide. Né? Se tivesse algo que a sociedade, a justiça, sei lá, chamasse esse cara na chincha, ó, agora você é responsável. Tem uma pessoa no mundo que depende de você. Né? Se você está presente ou não, aí é com você. Mas você tem que acompanhar, você tem que dar total apoio emocional, financeiro, tudo. Né? Porque a gente sabe, eu costumo falar da gestação dos gêmeos, porque foi a gestação mais complicada, o ambiente de medo, né? Foi muito complicado para mim. E eu lembro que a gestação dos gêmeos era uma gestação de risco, né? E Gisele ficou um período praticamente deitada o tempo todo, em que eu cuidava do Arthur, cuidava da casa, mal e porcamente, mas cuidava. E eu via, cara, era só eu e ela, né? E quem não tem essa figura do lado? Né? A mulher que passa por todo esse lado punk mesmo, sem ninguém do lado. É danoso, né? Para a criança, para a esposa, ou para a mulher, para a mãe, para ele também. Ele não sabe o quanto é danoso para ele. Porque vai chegar no leito de morte, ele vai lembrar. Até o cara que é presente, ou com muitas aspas presente, ele vai lembrar do aniversário que não foi. Não vai lembrar da reunião que ele faltou no aniversário para poder estar junto. Não vai lembrar daquele e-mail que ele tinha que passar 10 horas da noite, ao invés de colocar o filho para dormir. Sabe? Então, não espera chegar nessa situação, né? É o que você estava falando antes. Faça hoje, né? Então, se você está nos vendo, nos ouvindo, se você tem contato com seu pai, mande uma mensagem, liga para ele, fala que o ama. Se você não tem, é uma grande chance. Agora, se você não tem contato com seu filho, aproveita. Aproveita que passa e essa conta vai chegar um dia. Chega. E você falando dessa questão né, de a justiça cobrar, né? Poxa, eu acho que assim, hoje, acho que uma das coisas que dá cadeia no Brasil hoje é a pensão, né? É uma das poucas coisas aí que realmente a pessoa, aparentemente, isso independe de classe social, aparentemente. Né? Só que, infelizmente, nas periferias, ô Nilton, que nem você falou, cara, a vasectomia não deveria ser tão burocrática, deveria ser muito mais acessível. E nas periferias isso é muito difícil, cara, essa questão de ir atrás e colocar na justiça, para a justiça cobrar o cara, para o cara pagar. Sabe por quê? Porque o abandono paterno na periferia, não só na periferia, lógico, mas muito mais na periferia, porque a questão de educação na periferia também é diferente. O abandono vem acompanhado da violência doméstica. Né? Então é aquilo, eu não vou pagar, eu não vou ser um pai presente, e se você for na justiça eu te mato. Sacou? Esse é o papo, né? E aí, você vai ver o histórico do cara, o cara também foi abandonado, né? E aí, ou seja, como eu falei, é uma cadeia, porque esse recorte social, quando a gente leva para a periferia, toda a molecada, que tem aquele pensamento, sei lá, cara, mais escroto do bandido bom é bandido morto e tudo mais, bandido bom é bandido morto. Cara, vamos entender o contexto desse cara aqui que precisou, de repente, cometer algum delito ou para sobreviver, ou de ruindade, mas eu quero entender o contexto de vida desse cara, tá? Você vai puxar a capivara, ô Nilton? O cara não teve pai, o cara apanhava na cara sei lá de quem, sabe? Ou foi humilhado, assim... Enfim, e aí a gente começa a puxar... Via o pai bater na mãe, cresceu vendo o pai espancar a mãe, sabe? Estudava em escola pública que, de repente, tinha mais droga disponível do que lápis. Pior. Você entendeu? E aí ele cresce nesse ambiente de ver a mãe apanhar, o pai nem aí, às vezes chegando embriagado em casa, né? Droga lá vão ter. E aí esse é o contexto de vida do cara. E aí... Aí a gente entra na marginalização da sociedade. A periferia ela é marginalizada. O governo não sabe que a periferia existe, a imprensa não sabe que a periferia existe. Né? Falando da minha quebrada lá de Guaianazes, só passa na televisão quando é da Atena, velho. Quando é Cidade Alerta, sacou? Brasil Urgente, essa galera aí. Né? Ninguém vai lá fazer uma matéria com o artista da quebrada, com os espaços culturais, sacou? Lá mesmo em Guaianazes a gente tem a Arena do Flow, que meu brother Prodígio, que é um puta de um rapper, que ele faz lá, cara, 15 mil pessoas embaixo do viaduto, na paz, cantando rap, sabe? Fazendo batalha de rima e tal. Isso é cultura.
O cara ele vai para o mau caminho na periferia por todas essas questões que eu falei e porque ele não tem ocupação. A cultura não chega para ele. Se o cara quiser curtir qualquer peça de teatro, ele tem que ir lá para o centro. Quanto que tá a passagem de ônibus em São Paulo? O cara não consegue. Ou ele come ou ele pega o busão, velho, para ir curtir um teatro, sabe? Cinema também não está acessível, né? E tô dando exemplo de teatro e cinema que são grandes, assim. Mas vamos falar de show. Pode ser show, que seja. A própria batalha de rima. Pô, eu quero ir numa batalha de rima. É lá na República. Beleza. Quanto que é, cara, para chegar na República? Para ir e voltar? Às vezes é a diária do que o cara ganhou, pegando latinha, né? E aí tudo isso vai fazendo com que o cara entenda que, bicho, para eu conseguir alguma coisa, eu vou ter que fazer uma fita ali. Não vai ter jeito, né? Aí esse cara vai e faz a fita... Aí a galera que tá lá no centro já, o privilegiado, esse cara tem que morrer. O bandido bom é o bandido morto. Vamos entender o contexto da vida desse cara. Vamos mudar a vida desse cara. Você está entendendo? A educação não chegou para ele. A educação ela chega no Tatuapé e para, velho, na Zona Leste. Você entendeu? Tô falando só da Zona Leste porque eu sou de lá, mas hoje eu moro na periferia da Zona Norte e se você for lá no Capão é a mesma coisa, lá na Zona Sul. Né? E eu estou falando só de São Paulo, mas, claro, tem pessoas acompanhando a gente de todos os lugares e vocês sabem do que eu estou falando. Porque isso é problema social do mundo inteiro. Né? Claro, principalmente do país de terceiro mundo, como é o Brasil. Né? Claro, se você for numa Holanda, numa Suécia, uma Irlanda, a realidade tende a ser um pouco diferente, porque tem mais igualdade. Uhum. Aqui a gente não tem igualdade. E a desigualdade gera violência. A desigualdade versus a falta de educação, né? Porque a gente pega método de educação. O que chega de educação hoje? Acho que até já comentei isso. O método educacional do Brasil é tão defasado que o que você aprendeu na segunda série é o que o seu filho vai aprender na segunda série, cara. Não se muda a metodologia de ensino, sacou? Vão enfiar na cabeça do seu filho que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral e durma com esse barulho. E quem falou que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu? E quem falou que esse cara não invadiu aqui e saqueou tudo? Porque já tinha os índios, a nossa terra já existia, já era terra fértil, já tinha nosso povo já estava aqui. Mas não, os caras vêm, roubam a gente na mão grande, saqueia tudo. E nos livros de história o que a gente aprende? Que o Brasil foi descoberto pelo cara e é o heróizão da nação. Peraí, velho, vamos mudar os métodos. Porra, na faculdade a gente mais aprende quando o professor coloca a gente para trocar ideia do que quando tem lição na lousa. Do que quando eu tive lição na lousa, tipo, o primário inteiro. A gente mais aprende numa roda de conversa do que ficar... Porra, até hoje, cara, lição de casa. Isso daí é castigo. Isso ninguém aprende. E a educação é tóxica em 2022, sabe? Mas desculpa aí, Nilton, eu já tô indo para vários outros caminhos que não faz o menor sentido de paternidade. Desculpa aí, gente. Não, a gente acaba indo no flow mesmo, né? Vai fluindo o assunto e a gente vai puxando um ponto aqui, descobre outra ponta solta e a gente começa a falar. E assim, claro, eu acabei desvirtuando um pouco, mas a gente está a gente está falando do abandono paterno. Sim, tudo isso faz parte. A gente está falando de onde que desemboca isso, entendeu? Por isso que eu acabei me estendendo um pouco. Não, mas acaba juntando a própria falta de educação. Né? Não digo educação de bom dia, boa tarde, por favor. Isso é básico, mas a educação mesmo, de escola. Você aprender que você pode algo a mais. Não que você vai lá só para... Não é para decorar. Para decorar. Você tem que aprender. Exatamente. E outra, e quando eu falo de metodologia de ensino, é que é o seguinte, você tem que aprender a interpretar e a opinar. E não a engolir a seco o que está escrito no livro que eu sei lá quem escreveu. Uhum. Que nem a gente está falando da descoberta do Brasil para dar como exemplo. Eu tenho que engolir então que isso daqui é uma verdade. E se a gente trocar ideia, professora? Vamos discutir isso daqui? Não pode porque, né? Como é que eu vou ir contra a história? Que história, velho? Vamos fazer a história. Vamos conversar. Não estou falando que vai mudar o que está escrito aqui. Mas eu quero refletir mais a respeito. Sabe? Eu estou dando um exemplo, mas são inúmeros. Parte do princípio, eu gosto de tocar nesse assunto porque dá para puxar um novelo inteiro. A própria questão da escravatura, né? Todo mundo vê o olhar dos colonizadores, né? Mas não vê o olhar de quem foi escravizado, né? Então tem todo um contexto, tem toda uma história que foram sequestrados lá da África. Ninguém veio com vou fazer turismo de CVC no cruzeiro lá pro Brasil. Não, velho. 300 anos de chibata. Né? Aí você chega lá no início nos anos 1900, tem uma cultura política brasileira que, poxa, agora para não ficar mais feio para o mundo, vamos abolir a escravatura.
né? Então esse povo que estava escravizado agora é livre. Livre até a página 2, porque não tinha contexto, não tinha ambiente para aquelas pessoas que agora estavam lá à mercê se desenvolvessem. Né? Em contrapartida, teve uma política de abertura de portos para vir portugueses, espanhóis, japoneses, italianos, para o quê? Utilizar a mão de obra dessas pessoas remuneradas, porque eles iriam consumir os produtos manufaturados que estavam vindo com a industrialização. E esse povo preto que estava aqui, né? Automaticamente você já começa a ver os recortes. Né? Hoje, qual é a cor das pessoas da periferia? Né? Mas por quê? Porque lá em 1900 eles foram jogados para a periferia, ficaram jogados de lado. Sim. E eles teriam que se dar seus pulos. Já foram segregados ali, né? Entendeu? Então, não é a questão de racismo, preconceito atual. Não, é lá atrás. É lá atrás. E assim, o Niltinho, a gente está falando, por exemplo, você está falando de racismo, o meu papel aqui é calar a boca. Sacou? Eu sou branco privilegiado, eu não tenho noção do que é racismo. Ah, né? sim, sim. Não, então, o que eu estou dizendo? Você tem o seu lugar de fala. E aí a gente pega as narrativas de racismo, é o branco que escreve, cara. Sim, sim. Entendeu? A gente conhece o lado da história pelo opressor. É. Sacou? Tem uma frase de uma banda que eu gosto pra caramba, o Dead Fish. Eles abrem o disco, o último disco deles, que inclusive... Cara, contando a história recente do Brasil, esse disco de ponta a ponta, que ele abre falando o seguinte: a narrativa vinda do colonizador tingiu de branco a nossa história. É exatamente isso, que é o que a gente estava falando de Cabral, né? Uhum. Quem fez a narrativa? Foram eles, os colonizadores. E aí eles tingiram de branco a nossa história, sendo que a nossa história não era uma história branca. Né? Como nós falamos, nós já tínhamos indígenas aqui. Né? Enfim, cara, Olha, o assunto dá pra... Não, é doideira. Porra, em 2021, a gente vê o que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada, né, do congolês que foi brutalmente assassinado, sabe, na cara de todo mundo. E a gente tem que ouvir que não existe racismo no Brasil e de que não... Eu tô falando porque teve gente que falou isso pra mim, tá? Mano, isso não é racismo. Se fosse branco, aconteceria do mesmo jeito. Eu duvido, cara. Se fosse um europeu do olho azul, loiro... se ele ia morrer daquele jeito que ele morreu, sabe? Mas, enfim, como eu disse, nem é meu lugar de fala, mas é lamentável, cara. A gente vive numa sociedade muito hipócrita, que tem muito a aprender, inclusive eu tô aqui para aprender também. E não só apenas em relação ao racismo, né? Em todos os outros temas, em relação à homofobia, em relação a capacitismo, em relação ao próprio racismo. E então... é o nosso papel combater, Niltinho. Dentro do nosso pouquinho, é o que eu falei, o racismo não é o meu lugar de fala, mas o meu papel é ser antirracista, cara. Exatamente. Sabe? Eu não preciso ser homossexual para ser anti-homofobia, sabe? E é o que eu falo. Hoje eu não caibo mais em vários grupos sociais que eu, sei lá, 10, 15 anos fazia parte, porque existem discursos em determinados grupos que eles se perpetuam. As pessoas elas optam em permanecer na inércia ali ou mudar. Né? Eu não, como eu falei, hoje eu procuro não dar mais risada de piada homofóbica, não ver mais graça em algumas coisas que antes eu via. Se porventura acontecer, eu tento me policiar, porque como a gente é cultural e a gente foi criado, de repente, a vida inteira... É estrutural, na verdade. É estrutural. Às vezes a gente se pega cometendo uma bobagem. Só qual que é o nosso papel? Não, isso daqui, cara, eu tenho que jogar no lixo. Eu estou errado. Né? E é isso. É como você falou, cara, é o capacitismo, é a homofobia. Né? A gente, enfim. E como que nós vamos mudar isso? Criando filhos melhores. Isso eu falo, né? Literalmente o futuro do Brasil, o futuro do mundo são as crianças. Exato. E como a gente vai deixar essas crianças para o futuro, que é o grande X da questão. É o que a gente está fazendo hoje, conversando. E o papo é maravilhoso, irmão. Por mim, a gente ficava aqui 3, 4 horas, 5 horas direto. Já passou quanto tempo aí? Mas infelizmente a gente já está começando a se encaminhar para o final do nosso episódio. E eu queria pedir para você que você indicasse alguma coisa, além de um podcast maravilhoso que você tem, um conteúdo fantástico, o seu TEDx, enfim, queria que você indicasse as suas redes também, mas fique à vontade para indicar algo para os pais e as mães que estão nos vendo, nos escutando. Cara, eu quero agradecer o espaço para falar até dos trabalhos que eu desenvolvo, né?
Me sinto à vontade para falar, porque eu sei que você é um cara muito generoso e jamais se oporia que eu falasse do meu próprio podcast e tal. O meu podcast não tem vídeo, né? Ele é podcast só áudio, não é videocast. Paternidade.doc em todas as plataformas aí. Acabei dando uma pequena parada agora por uma questão de foco mesmo. Eu sempre comento isso, assim, eu quero ter meus trabalhos voltados à paternidade desde que isso não impacte na vida dos meus filhos, porque eu não vou ser pai de Facebook. Né? O que eu produzi é porque eu realmente vivo. Então agora eu estou um pouco focado nas questões da Laís também, que precisa de um cuidado especial. A gente não falou, mas minha filha ela tem sequelas, ela tem uma paralisia cerebral, né? Ela tem epilepsia, ela faz tratamento decorrente da prematuridade. E então eu acabei dando uma parada ali no paternidade.doc, mas tem muitos episódios legais, né? Tem no YouTube também, embora não seja vídeo, mas tem imagem estática em todas as plataformas aí. Como eu falei, inclusive tem uma live com o Niltinho bem legal que eu fiz lá com o Mano do Coelho Limão também. Qual que era o tema, Niltinho, da nossa live? Você lembra? Era primeira infância. Primeira infância, é isso. Paternidade na primeira infância. Desafios da paternidade. Isso. Exatamente. Então, muito legal. Poxa, foi muito legal conhecer mais a sua história também. Então, além do podcast paternidade.doc, se você está no YouTube, convido você para quando acabar procurar o TED, né? Aí no próprio YouTube, só jogar TEDx Fernando Giffer, que tem a minha palestra que foi ao ar no final do ano passado, chamada Responsabilidade Social nos Impactos do Abandono Paterno. Né? Eu falo, enfim, eu discorro a respeito desse tema e, enfim, espero que vocês gostem. E, cara, é isso. Quiser me acompanhar nas redes sociais, @FernandoGiffer, em qualquer das redes sociais. E vamos construir um mundo melhor. Né? Acho que a única coisa que eu diria assim, seria isso. Assim, vamos construir um mundo melhor, sejamos pais melhores. Né? Dá um abraço hoje no seu filho, na sua filha. Se está distante, se não está, dá um abraço no seu pai também, se você ainda o tem. E, cara, a bola tá com a gente, sacou? A gente... a falta de amor não é culpa do governo. Também é cômodo, né? Ficar atacando pedra para cima, falando dos outros e você não faz a sua parte. Vamos olhar para o próprio umbigo um pouco. Não faz o seu mínimo, né? Precisamos refletir. Bom, Laís, em algum momento, ela vai ver toda a história que o pai dela construiu. E vai ver que ele participou de um podcast de um tal Niltinho, Papo de pai. Um tal Papo de Pai, e vai ouvir o que ela falou, o que você falou dela. Então eu queria que você deixasse um recado para o futuro. Olha, tem não digo que como posso dizer? Eu me inspirei, né, em ter essa parte, né, um podcast muito querido que é o paternidade.doc, o Cápsula do Tempo. Mas o meu não é o Cápsula do Tempo, é só um recado para o futuro, para o seu filho, para sua filha. E se for uma Cápsula do Tempo também não tem nenhum problema, a gente compartilha e a gente está junto. Eu acho muito louvável. Cara, Laís, meu amor, eu não sei quando você está vendo isso ou ouvindo, não sei se o papai está aqui ainda, mas você ouvindo e eu não estando aí do seu lado mais, né? Se eu já tiver virado uma estrelinha, se eu já tiver ido morar com o Papai do Céu, eu quero que você saiba de que você sempre foi muito amada, né? O papai sempre te amou e é muito amada. E o papai não sai do seu lado, tá? Eu continuo do seu lado em todos os momentos, quando você está feliz, quando você está triste, quando você está com fome, quando você está se divertindo. O papai está cuidando de você sempre, tá bom? O papai está aqui, tá? E nunca deixe ninguém dizer que você não pode. Você pode tudo que você quiser, meu amor, tá bom? Você é capaz de fazer tudo, tá? Responsabilidade, tá bom, meu amor? Tudo que você quiser fazer e tudo que você se propuser em fazer, faça de coração, corpo e alma, se doe ao máximo, faça o seu melhor, tá bom? Não faça nada pela metade. Seja a melhor pessoa do mundo, mesmo que as pessoas não sejam tão boas com você. As pessoas que não forem tão boas com você, você ore por essas pessoas. Você pede para o Papai do Céu fazer essas pessoas ficarem boas, tá? Porque nem todo mundo é bonzinho mesmo. Mas as pessoas elas podem mudar, as pessoas podem evoluir. Então acredite nelas e principalmente acredite em você, tá? O papai está do seu lado para quando você casar, para quando você fizer uma faculdade ou estudar, tá bom? Nunca deixe... Qualquer oportunidade que você tiver, Laís, de ajudar as pessoas, ajude, tá bom?
Não, nunca o contrário. Nunca deixe ninguém dizer para você que você não tem que ajudar um morador em situação de rua, que você não tem que ajudar um vendedor ambulante no metrô. Se você sentir no seu coração, você vai ajudar sim, tá bom? Não importa o que essa pessoa vai fazer com o que ela ganhar de você. É ela e Deus depois. Mas faz o que o seu coração mandar, tá bom? Porque amanhã pode ser você, tá bom? O papai também passou muita dificuldade e muitas pessoas ajudaram o papai. E ajudaram você também, tá? E para finalizar, o que eu peço para você é o que eu já sempre peço. Respeite os animais, seja uma menina bem boazinha com os bichinhos, não maltrate os animais. E se você vê alguém maltratando os animais, você não fica com essa pessoa, não seja amiga dessa pessoa, tá bom? Respeite todas as pessoas, as que têm deficiências, que não têm, as que são... os gays você tem que respeitar, tá? Os heterossexuais, as pessoas que não são gays, você tem que respeitar os índios, os negros, os brancos, todas as pessoas, meu amor, as pessoas são todas iguais, tá bom? Ninguém é diferente de você e ninguém é melhor do que você. E você também não é pior do que ninguém. Somos todos iguais, com capacidades iguais e merecemos respeito igual, tá? Então, um beijo no seu coração. O papai continua com você sempre do seu lado. Nunca se esqueça disso, como eu sempre te falei, ao infinito e além aqui desse plano, tá bom? Te amo e o nosso coraçãozinho para você. Ó. Que lindo, irmão, que lindo. Tenho certeza que ela vai ouvir, vai se emocionar e pode ficar tranquilo. Você vai ficar bem velhinho, né? Não vai ter virado estrelinha ainda não. Irmão, gratidão, fico muito feliz. Tamo junto, Nilton. Obrigado, cara. Eu que fico feliz aí. Então, para quem está nos vendo, nos escutando, procura o Fernando Guiffer nas redes. No YouTube, procura o paternidade.doc. No Instagram. Vocês vão se encantar, vão ficar muito felizes. E se chegou até ele através do Papo de Pai, deixa um joinha lá para ele também. Fala, ó, ouvi sua história e fiquei muito feliz. E se inscrevam aqui no canal do Niltinho, né? Um cara super paizão, super comprometido, um baita de um produtor de conteúdo sobre paternidade, um cara que está construindo o legado dele, né? Todas as lives que você abre, todas as rodas de conversa que você abre, você está transformando vidas, né? Isso não é pouca coisa. Às vezes a gente pensa que não está sendo visto, que não está sendo ouvido. Eu estou dizendo porque eu tenho esse sentimento também. Mas se a gente conseguir mudar um pensamento, se a gente conseguir aprender um pouquinho, já valeu a pena, né? Então, fortaleça o canal, né? Vamos parar de tornar pessoas imbecis famosas, né? E vamos tornar famosos pessoas que têm conteúdo. Vamos valorizar conteúdo de qualidade, né? Conteúdo que é comprometido com a sociedade, com a transformação positiva da sociedade. Então, Papo de Pai, siga nas plataformas digitais aí do seu podcast favorito, dê o seguir, se inscreva no canal e, claro, siga o Niltinho, o Dad's Club lá também no Instagram, que você vai se encantar. Um baita de um paizão, uma família muito linda que ele construiu e que inspira a gente. Então, é isso. Máximo respeito pelo seu trampo, pela sua paternidade e pela sua família. E beijo para toda a família, e beijo nas crianças, beijo na esposa. E Deus abençoe vocês sempre. A gente está junto. Tamo junto. Um beijão em todos também. E é isso. Fiquem agora com o nosso próximo episódio. Não se esqueça de compartilhar esse episódio. Se fez sentido para você, manda para 3 pessoas que vão gostar também. E vamos fazer essa roda girar. Tá certo? Um beijão no coração de todos. Tamo junto e até a próxima.